Boa noite, irmãos. Graças e paz. Um privilégio estar com vocês novamente para compartilhar a palavra de Deus. Já faz um tempo, né? Mas, graças a Deus, mais uma oportunidade de compartilhar do alimento espiritual da palavra de Deus com os irmãos. Hoje nós iremos para Efésios. Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 17. Nós estamos comemorando o aniversário desta igreja e isso quer dizer que nós estamos celebrando o fato desta comunidade ter vivido aquilo que a palavra de Deus nos diz nesse texto durante muitos anos. Esta realidade apresentada no texto de hoje é a realidade de qualquer igreja de Cristo, edificada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o trabalho redentor do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós estamos comemorando é o fato de Cristo ter edificado a sua igreja aqui em Mairinque, especialmente por meio desta congregação, desta parte do povo de Deus. Então, Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus nesse trecho das Escrituras. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, porque o Senhor fornece a nós alimento espiritual por meio dela. Foi este alimento puro, santo, ó Deus querido, que o Senhor usou para nos tirar da nossa miséria e nos trazer para dentro do teu reino. Foi esta palavra que o teu Espírito usou para nos converter a ti e para nos trazer, Deus querido, para dentro da tua família. E aqui nós estamos, Senhor, como teus filhos, assentados à tua mesa para sermos alimentados por ti. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Senhor nos alimente com a tua palavra. Que o Senhor nos dê compreensão espiritual pela iluminação do teu Espírito Santo para entendermos o que será dito aqui. Ó Deus querido, e que o Senhor também nos dê poder espiritual pelo mesmo Espírito, para que pratiquemos a tua palavra. E sejamos, Senhor, uma igreja comprometida com a tua glória, comprometida com o serviço do teu reino. Que cada um de nós, individualmente e coletivamente, sejamos preocupados em ser usados por ti para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós gostamos de ser servidos. É uma boa sensação, não é? Ser servido por alguém. É por isso que nós gostamos da ideia do restaurante, não é? Acho que todo mundo aqui gosta de ir a restaurante. E o que nos atrai, principalmente o que atrai as mulheres ao restaurante? Você vai lá, senta a uma mesa, é servido por alguém e você sai dali e deixa a bagunça lá, não tem que arrumar nada, não tem que lavar prato nenhum, não é?
você só tem que pagar pelo serviço que lhe foi dado. Nós gostamos de ser servidos. E não tem nada de errado em ir a restaurante nenhum, não é? É uma bênção do Senhor. O problema, meus irmãos, é quando nós transferimos essa mentalidade de consumidores para dentro da igreja ou mesmo para dentro da família. Nenhuma família consegue durar por muito tempo se uma parte dos seus membros fica o tempo todo querendo ser servido por alguém e nunca está disposto a servir as outras pessoas. Se isso é um problema para uma família, é um problema maior ainda para uma igreja. Quando nós temos na igreja pessoas que vão a ela para serem servidas e que depois pagam por isso e vão embora, deixando a mesa bagunçada e os pratos por lavar, metaforicamente, essa igreja não irá para frente. Porque essa mentalidade de consumidor não se adequa à realidade do que é uma igreja. Então, nesse texto de hoje, nós vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostrando qual é a mentalidade que deve haver no corpo de Cristo. Não é a mentalidade de um consumidor que vai a um restaurante. Na verdade, deve ser a mentalidade de um membro de uma família que está preocupado em contribuir, servir aos outros e, em contrapartida, é servido pelos outros também. Então, o que nós vemos no texto de hoje é como o Senhor Jesus edifica a sua igreja por meio da participação de cada membro. Então, o que nós veremos é isto. Como Jesus edifica sua igreja. E nós temos duas respostas no texto de hoje. Como Jesus edifica sua igreja? A primeira resposta que nós vemos a partir do versículo 7 é que ele edifica sua igreja distribuindo dons a diversos membros. Distribuindo dons a diversos membros. Esse é o nosso primeiro ponto, nosso primeiro assunto. Se você conhece Efésios, se você conhece o capítulo 4 de Efésios, você sabe que no texto anterior, Paulo estava falando de unidade. E agora, no texto que nós lemos, ele começa a falar de diversidade. Parece que mudou o assunto, não é? Uma hora ele está falando de unidade, outra hora de diversidade, mas na verdade o assunto não mudou. Ele continua falando de unidade, mas agora ele começa a falar de uma unidade que é desfrutada em meio à diversidade. Deus edifica a sua igreja por meio de pessoas diferentes, concedendo a essas pessoas dons diferentes, e toda essa turma diversa, conectados uns aos outros, são usados por Deus para edificar a sua igreja. Essa diversidade toda que nós temos, de dons e de pessoas diferentes, estão conectadas ao cabeça que é Jesus Cristo e são instrumentos para a edificação do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo fala no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então essa graça e esse favor imerecido que nós estamos falando aí no versículo 7, é algo bem específico. Significa aquela capacidade que Deus concedeu a cada um dos membros do corpo de Cristo para contribuir na igreja com determinado serviço. Todos nós recebemos graciosamente, imerecidamente da parte de Deus, algum dom, alguma capacidade. Diversa, diferente, mas que contribui para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada parte diferente vai se conectando uma à outra, vai se adaptando uma ao outro para contribuir nesse crescimento. Então, irmãos, nós experimentamos isso na nossa própria igreja local. Você está familiarizado com isso. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos características diferentes, aptidões diferentes. E essa diferença não é um problema. Não é um obstáculo que Jesus tem que superar para edificar a sua igreja. Não, essa diferença entre nós, na verdade, é uma bênção dada por Jesus. É isso que ele quer. Ele quer uma igreja diversificada. Ele quer gente diferente uns dos outros, que tem personalidade diferente, que tem habilidade diferente, mas quando se conecta uns aos outros, contribui para o avanço da igreja de Cristo. A sua força complementa a minha fraqueza. A minha fraqueza complementa a sua força.
Os seus interesses e a sua personalidade atendem a uma necessidade específica da igreja. Os meus interesses e a minha personalidade atendem a outra necessidade. É isso que Jesus quer, uma igreja diversificada. Não é um problema. Na verdade, é uma bênção que Deus dá à sua igreja. E aqui nós precisamos ressaltar, meus irmãos, que todos os membros da igreja de Cristo receberam do seu Redentor um serviço para realizar e a capacidade de realizar esse serviço. Você já ouviu várias vezes falar sobre sacerdócio universal de todos os crentes, não é? Nós estamos na igreja reformada, graças a Deus, então você já ouviu isso nos períodos de a comemoração do aniversário da reforma. E o que nós entendemos por sacerdócio universal de todos os crentes? Nós entendemos aquele ensino clássico, não é? De que a diferença entre clero e laicato foi desfeita. Agora Deus pode ser glorificado não apenas por meio do serviço religioso prestado por pastores, ou por padres na época da reforma, mas também por trabalhos ditos seculares, bem executados para a glória de Deus. Então, você não glorifica mais a Deus sendo um pregador do que sendo um construtor de uma casa. Você não glorifica mais a Deus sendo um presbítero do que administrando bem uma igreja para a glória de Deus. Cada um de nós recebeu uma função neste mundo e, realizando bem o nosso serviço, nós glorificamos a Deus. Mas tem um outro aspecto desse sacerdócio universal que às vezes é um pouco ignorado por nós. Ele não se aplica apenas à nossa vida no mundo, no nosso trabalho. Se aplica também à vida da igreja. Além de nós recebermos de Deus capacidade e a vocação para uma tarefa específica no mundo, nós também recebemos na igreja. Isso significa que você tem uma responsabilidade na igreja, que tem um trabalho para você realizar, e que Deus deu a você dons para você realizar esse trabalho na igreja. Nós precisamos nos desfazer daquela mentalidade de cliente, que vai à igreja para ser servido, sentamos numa cadeira passivamente, confortável por sinal, ouvimos uma boa música, ouvimos um sermão, pagamos a conta por meio dos nossos dízimos e ofertas e vamos para casa e no outro domingo repetimos a dose. Isso é uma mentalidade de consumismo. Nós não fomos chamados para isso. Todos os membros que fazem parte de uma igreja, que são membros do corpo de Cristo, receberam um serviço e foram capacitados por Cristo para executar esse serviço. Todos nós recebemos. E no versículo 7, Paulo nos lembra que esses dons que todos nós recebemos foram distribuídos de acordo com a soberania de Cristo. Ele concede o dom que ele quer, a quem ele quer. A graça é concedida segundo a proporção do dom de Cristo, como nós vemos aí no versículo 7. Ele é quem determina quem vai fazer o que na igreja. Ele é quem determina a área da sua atuação, a medida da sua capacidade. Isso vem dele. E para comprovar isso, Paulo usa um texto do Antigo Testamento, aí no versículo 8, veja aí. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa é uma citação do Salmo 68. E se você voltar lá para o Salmo 68 e lê-lo em casa, não é? Você vai perceber que o Salmo está falando de Yahvé. Yahvé viu o seu povo em necessidade, ele desceu das alturas e foi até o seu povo para socorrê-lo dos seus inimigos. Ele desceu da sua morada celestial. E após vencer os inimigos, agora Yahvé conduz um cortejo vitorioso rumo à cidade de Jerusalém. E nesse cortejo, os inimigos estão lá, amarrados, humilhados, vencidos. E junto também dessa comitiva está o povo de Deus. Yahvé entrando em Jerusalém com o seu povo. E aí lá no Salmo 68, versículo 18, o salmista nos diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádiva. E aí Paulo usa esse texto do Antigo Testamento e aplica a Jesus.
Ele diz que, assim como Yahvé desceu da sua morada celestial para socorrer o seu povo, o Filho eterno de Deus desceu a este mundo, assumiu a natureza humana para vencer um inimigo que nós jamais conseguiríamos vencer: o nosso pecado. Para nos livrar de uma punição eterna que nós jamais conseguiríamos nos livrar sozinhos: a ira eterna de Deus. E é isso que significa o versículo 8 do nosso texto. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Quando Paulo diz descer às regiões inferiores, ele não está falando de uma descida ao inferno, como muitas pessoas acreditam, né? Na verdade, outra forma de traduzir esse texto é: desceu às regiões inferiores à terra. Então, a região inferior para a qual Jesus desceu foi a terra. O que Paulo está falando aqui é que Cristo se humilhou, se encarnou para vir a este mundo, vencer o pecado na cruz e salvar o seu povo do pior dos seus inimigos. Por meio desse sacrifício, ele nos livrou da ira de Deus, venceu o diabo em nosso lugar, venceu o pecado e nos transformou em povo de Deus. Essa é a fase de humilhação. Mas após o sepultamento de Cristo, começa a fase da exaltação. Ele foi ressuscitado. E aí ele subiu ao céu para se assentar à direita de Deus, tendo suprema autoridade sobre tudo que existe. E é isso que Paulo fala no versículo 9, dessa exaltação. Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Na verdade, versículo 10, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, o que Paulo está dizendo com esse texto é que Cristo agora está nas alturas, dominando sobre tudo. Até mesmo os anjos mais poderosos, anjos malignos, que nós jamais poderíamos imaginar vencer, eles estão debaixo do domínio de Cristo. Todo o universo está debaixo do domínio de Cristo. E ele usa tudo isso em benefício da sua igreja. Para o benefício da sua igreja. Dessa posição exaltada é que Jesus distribui dons diversos à sua igreja para a edificação dela. Eu não sei se você percebeu, quando eu li o versículo do Salmo 68, e li aqui o texto de Efésios 4, que há uma diferença aí entre esses dois textos. Há uma diferença curiosa até, não é? Lá no Salmo diz que Deus recebeu homens como dádivas. E o apóstolo diz aqui que Deus concedeu dádivas aos homens. Os verbos são completamente diferentes, né? Lá é conceder, ou melhor, lá é receber, aqui é conceder. Mas, apesar dessa mudança, meus irmãos, nós temos outros textos no Antigo Testamento que nos explicam por que Paulo fez essa alteração no texto bíblico. Inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele pode fazer isso, mas ele fez isso por uma razão muito específica. Em Números, por exemplo, Números 18, versículo 6, nós temos lá o relato de como os levitas foram recebidos por Deus da parte do povo de Israel, e depois Deus deu esses levitas ao povo de Israel como uma dádiva. O texto diz: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Então, Deus recebe os levitas, depois ele capacita esses levitas e dá ao povo para que sirva ao povo. E aí, o que Paulo está dizendo é que Cristo recebeu o povo dele como uma dádiva do Pai Celestial, e agora ele capacita esse povo e ele concede esse povo para a edificação da igreja. Ele concede alguns oficiais para a edificação da igreja. É isso que ele diz no versículo 11. Isso fica mais claro no versículo 11. Veja aí o versículo 11 do nosso texto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, Cristo não concedeu apenas dons a diversos membros, ele concedeu pessoas para exercerem ofícios em benefício da igreja. Em primeiro lugar, nós temos os apóstolos e profetas. Esses dois ofícios aí que não estão mais em vigor. Quando Paulo fala de apóstolos e profetas, ele está dizendo, está falando sobre aqueles homens que foram usados por Deus para lançar as bases da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles foram os proclamadores da palavra de Deus. Alguns desses profetas escreveram o Antigo Testamento.
Alguns desses apóstolos escreveram o Novo Testamento e lançaram as bases para o povo de Deus. Tanto que Paulo diz, lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A pedra base é Jesus, mas sobre esta pedra, a primeira camada é dos apóstolos e profetas, e somente depois é que nós somos edificados sobre essas pedras. Eles são fundamentais para a igreja. Eles foram usados por Deus para registrar a revelação. Nesse sentido, não há mais profeta e apóstolo hoje em dia. São ofícios que já cessaram. Se a revelação está completa, então nós não precisamos mais de apóstolos e profetas. Nós só precisaríamos de apóstolos e profetas se ainda houvesse mais alguma coisa que Deus revelasse, que quisesse revelar, que não está revelado nas Escrituras. Tudo que você precisa saber sobre Deus, sobre você, sobre o mundo, sobre tudo, está nas Escrituras. Ela é completa, ela é suficiente para nos ensinar. E aí depois Paulo lista outros 3 ofícios que ainda estão em vigor na igreja atual, né? Os evangelistas, pastores e mestres. Os evangelistas são aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho ali mais voltado para alcançar os de fora, né? Você sabe muito bem o que é isso. E nós temos também os pastores e mestres, que são 2 categorias diferentes, né? Está muito conectado isso, de pastor e mestre, mas são dois ofícios diferentes. O pastor é aquele homem usado por Deus para cuidar da igreja, para proteger as ovelhas, para ensinar a igreja. Ele precisa ser bom em ensino. Ele precisa ser apto para ensinar. Alguns pastores se destacam mais nessa área do que os outros, mas todo pastor tem que ter essa capacidade de ser um mestre, de ensinar. Mas nós temos também a categoria dos mestres. Nós temos alguém que pode exercer na igreja o ministério do ensino da palavra de Deus sem necessariamente ser ordenado pastor. O que contraria muito da nossa cultura, né? A pessoa ensina bem, fala bem, nós já queremos ordená-la pastor. Às vezes não foi chamado para isso. Às vezes foi chamado apenas para ser um mestre ensinando a igreja e vai servir a igreja muito bem. Então existe essa categoria de pessoas que não precisam necessariamente serem ordenados para o ofício de pastor, mas que podem exercer esse trabalho de mestre. E aí, por meio dessas distinções, meus irmãos, Paulo nos ensina que nenhuma pessoa tem que fazer tudo no serviço da igreja. Nenhum de nós deveria desejar fazer tudo no trabalho da igreja. Deus concedeu esses oficiais para a igreja, para que eles capacitem os demais membros, para que esses demais membros contribuam servindo a igreja. Nós dependemos uns dos outros. Nós estamos conectados uns aos outros e todos nós a Cristo. Nós dependemos do serviço uns dos outros. Nenhum de nós consegue fazer tudo. Nenhum de nós deveria desejar fazer tudo. Essa interdependência mostra a nossa necessidade de Cristo. Mostra a nossa necessidade uns dos outros. Mostra a nós o que Deus realmente está fazendo na igreja. Isso deve nos levar a pensar em algumas lições que nós podemos aplicar à nossa realidade. E a primeira lição, meus irmãos, é que nós não devemos desprezar os dons das pessoas que nos cercam. Nós precisamos respeitar quem está ao nosso redor, exercendo um dom que foi concedido a essa pessoa por Deus. Foi o Cristo exaltado, o nosso Redentor, que chamou essa pessoa para exercer esse ofício, para exercer esse trabalho. Foi Ele quem a capacitou. Nós não devemos desprezar simplesmente porque nós não temos afinidade, ou porque essa pessoa não parece comigo, porque ela é muito diferente de mim. Não, se Deus foi quem a abençoou com esse dom, se Deus a está usando para esse serviço, eu tenho que respeitar e contribuir para que ela faça bem o seu trabalho. Ela é diferente porque Deus quer que ela seja diferente. Há essa diversidade porque Deus quer uma igreja diversificada, com diversas pessoas, usando diversos dons para a edificação do corpo de Cristo. Você pode contribuir numa área que eu jamais poderia contribuir.
Eu contribuo numa outra área que talvez você não consiga contribuir. E maravilha, isso é obra de Deus. Então o que que nós devemos fazer? Nós precisamos respeitar, facilitar o trabalho de quem está servindo na igreja, honrar aqueles que estão trabalhando. O que que isso significa na prática? Isso significa que se alguém está sendo usado por Deus para pregar a palavra de Deus a você, você precisa ouvir com atenção e se submeter à palavra de Deus que está sendo pregada por essa pessoa que foi colocada na sua vida por Deus. Isso significa que se alguém está sendo usado por Deus para aconselhar você, você precisa ouvir, entender e se submeter à palavra de Deus que essa pessoa está ministrando na sua vida. Significa que se alguém está sendo usado para organizar a igreja, para administrar o calendário, para liderar um departamento, para organizar as coisas, você tem que se submeter a essa pessoa. Porque ela foi colocada ali por Deus, está sendo usada por Deus de acordo com a medida que Deus dá. Se alguém está sendo usado para visitar, para orar, para fazer qualquer outra coisa na igreja, você precisa honrar o trabalho dessa pessoa. Facilitar o seu trabalho, se submeter a essas pessoas, porque você quer honrar o Redentor que concedeu esse dom e está usando essa pessoa no serviço da igreja. Mas além de não desprezar os dons alheios, nós não podemos desprezar os nossos próprios dons. A palavra de Deus nos proíbe de desdenhar daquilo que Deus nos deu. Nos proíbe de negligenciar as capacidades que Deus colocou em nós. No texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3, Paulo nos diz sobre isso. Ele diz o seguinte: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você não pode ter um pensamento mais elevado sobre você. Você não pode achar que tem um dom que Deus não te deu. Se você não foi chamado para cantar e não tem o dom de cantar, não se meta nisso. Não vai dar certo, não é? Saiba que você tem outro dom. O que você precisa é descobrir qual é esse dom e usá-lo no serviço do Senhor. Então você não deve achar que Deus te chamou para uma obra maior ou diferente daquela que Deus realmente te chamou. Ele chamou você para alguma obra. E o que você precisa fazer é descobrir esse dom e aceitar esse serviço que Deus te deu e exercer a sua tarefa para o bem da igreja. Se você negligenciar o seu dom, você está desrespeitando a generosidade de Cristo. Você está desrespeitando aquilo que Cristo fez, escolhendo você para esse serviço. E nós fazemos isso muitas vezes. Nós negligenciamos os nossos dons porque nós queremos fazer o serviço de outra pessoa. Nós negligenciamos os nossos dons, às vezes, porque ele não é tão atraente. É difícil de ser realizado, é um trabalho difícil, é árduo, ninguém nota muito, não é? O que nós queríamos era um pouco mais de visibilidade. E às vezes nós negligenciamos o nosso dom porque ficamos cobiçando o dom do outro. Queremos a função do outro, quando Deus, na verdade, nos deu um dom específico, um trabalho específico para realizar em favor do seu povo. Então nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer na igreja? Será que nós estamos aceitando a responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros? Ou nós negligenciamos porque queremos fazer outra coisa? Nós precisamos analisar isso. Será que eu estou alegre com o dom que Deus me deu, com o serviço que Deus me deu? Estou realizando isso para a glória de Deus? Nós precisamos fazer essa análise. Porque a forma como Cristo edifica a sua igreja é distribuindo dons a diversos membros. Mas tem uma segunda forma como Jesus edifica a sua igreja, e nós vemos isso a partir do versículo 12. Ele edifica a sua igreja produzindo maturidade mediante os membros. Produzindo maturidade mediante os membros é o que nós vemos a partir do versículo 12. Então Paulo já nos ensinou que todos estão envolvidos na obra de edificação da igreja, mas esse trabalho começa com os ministros da palavra. Veja aí o versículo 11, como, na verdade, versículo 12, né? Depois de falar dos evangelistas, pastores e mestres, veja como Paulo nos mostra qual é o objetivo dessa concessão de oficiais à igreja. Versículo 12 do nosso texto.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja qual é o objetivo de Cristo ao dar oficiais à igreja. Ele dá esses oficiais para que esses oficiais capacitem o restante dos membros para que eles edifiquem o corpo de Cristo. Então, os ministros da palavra não são profissionais contratados para fazer o serviço que você não pode ou não quer fazer. Na verdade, eles são oficiais usados por Cristo para capacitar o povo de Deus a trabalhar para a obra de Deus. E essa a qualificação, esse aperfeiçoamento é para serviço, é para que você exerça os seus dons. Essa é a função. O nosso papel, meus irmãos, como líderes do povo de Deus, como pastores, como presbíteros, não é estar em todas as atividades da igreja. Não é ter a nossa igreja dependendo de nós em cada área da igreja. Não, a nossa função é pregar a palavra de Deus de tal forma que você entenda qual é o seu dom, entenda qual é o seu serviço e seja capacitado por essa pregação e esse ensino para realizar o seu serviço. É isso que é a função do pastor. Quando o pastor se orgulha dizendo, nossa, sem mim essa igreja não anda. Isso não é bom sinal. Isso não é bom sinal. E isso quer dizer que essa igreja não está bem, está indo mal. É bom, meus irmãos, o bom é quando as coisas estão indo tão bem na igreja que o pastor não é mais essencial em muitas áreas. Ele pode deixar aquela área para alguém trabalhar, fazer o seu serviço e ninguém vai sentir falta da presença do pastor, porque estão capacitados, estão preparados para realizar aquele serviço. E aí, quando o pastor tem pessoas para realizar essas funções, ele pode se dedicar àquilo que realmente importa no ministério pastoral, que é orar e se afadigar na palavra de Deus. O ministério do pastor é o ministério da oração e da palavra. Mas aí, quando o pastor tem que fazer tudo na igreja, seja porque as pessoas não estão capacitadas, seja porque as pessoas não querem, aí não sobra tempo para fazer aquilo que é a sua real função. E aí no versículo 13, Paulo apresenta o amadurecimento que Deus produz na igreja por meio desses oficiais, por meio desses membros capacitados. Veja o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da plenitude de Cristo. Então nós temos aí vários elementos que caracterizam essa maturidade do corpo de Cristo. O primeiro elemento, meus irmãos, é a unidade da fé, que para nós, nós achamos que não é tão fácil assim de alcançar. Né? Às vezes nós olhamos para as vertentes do cristianismo e achamos que é até impossível alcançar unidade naquilo que nós cremos sobre Jesus. Né? Há tantas doutrinas diferentes que parece difícil. Há tantas distinções teológicas em cada igreja que parece que nós nunca vamos conseguir chegar a uma unidade da fé, a uma unidade do que cremos. Mas nós vamos chegar lá. Quando nós estivermos no céu, nós creremos todos na mesma doutrina. Nós creremos todos no mesmo conjunto de fé, de crenças. Não vai haver distinção. E essas distinções vão desaparecer não porque elas não sejam importantes, mas porque nós vamos chegar ao pleno conhecimento. Só que enquanto esse dia não chega, nós precisamos batalhar para chegar à maior unidade de fé possível. E como você faz isso? Não é ignorando as distinções, é conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer as Escrituras, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais próximo você vai chegar do conhecimento verdadeiro e mais comunhão você vai ter com as pessoas que creem na mesma coisa. Então esse conhecimento vai nos ajudando a crescer nessa unidade da fé. E nessa unidade você precisa ter coragem para não ceder às pressões, para permanecer firme nas doutrinas fundamentais. Nós não podemos negar a divindade de Cristo, a Bíblia como palavra de Deus,
Nós não podemos negar que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Nós não vamos atrás de uma unidade que nega essas coisas. Nós não vamos ter comunhão com pessoas que não creem nessas doutrinas fundamentais. Então nós precisamos ter coragem para reafirmá-las. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter humildade para não idolatrar aspectos que não são tão importantes assim. Não é? Nós podemos ter comunhão com pessoas que não batizam crianças. Nós podemos ter comunhão com pessoas que não batizam por aspersão, que imergem as pessoas lá na piscina ou no mar, sei lá como fazem. Nós podemos ter comunhão com essas pessoas. Nós podemos ter comunhão com pessoas que são de uma outra denominação, que tem um outro tipo de governo, mas que na verdade ainda é uma denominação cristã, evangélica, bíblica. Então, nessas diferenças que não são tão importantes, que são periféricas, nós devemos ter humildade para manter a comunhão da doutrina, esperando aquele dia em que todos nós pensaremos a mesma coisa no céu. Se nós somos Igreja de Cristo, se nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nós temos mais semelhança com essas pessoas do que diferenças. Mas às vezes nós somos divididos por pequenas diferenças e esquecemos aquilo que nós temos em comum. Além disso, meus irmãos, além da unidade da fé, a segunda característica da maturidade que Cristo desenvolve em nós é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse conhecer aqui não é você decorar versículos bíblicos sobre Jesus Cristo, não é você entender conceitos teológicos complexos. Esse conhecer Cristo é muito mais do que isso, é você ter um relacionamento pessoal com Jesus. É você ter uma admiração pela beleza de Cristo, pela grandeza da sua obra. É você se aproximar de Cristo para experimentar a sua bondade, para experimentar a sua graça. E aí, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais próximo você está dele, quanto mais admirado com a beleza de Jesus, mais você quer se parecer com Jesus. É isso que o apóstolo fala no versículo 13. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Unidade da fé, pleno conhecimento e perfeita semelhança com Jesus. Esses são sinais da maturidade. Quando você é alguém maduro, você é alguém que está sendo transformado em uma pessoa mais parecida com Cristo. Você está buscando ser como Ele é. Nós queremos essa perfeita varonilidade, essa perfeita maturidade. E aí, irmãos, quando nós chegarmos a essa altura, nós seremos tão parecidos com Cristo quanto é possível um ser humano se parecer com a divindade. Mas é necessário que nós entendamos que essa não é uma busca solitária. Isso não é algo que você faz sozinho. Paulo não está falando aqui de uma busca particular, privativa, de ser igual a Cristo. Não, ele está falando da comunidade do povo de Deus. É a igreja do Senhor como um todo que está buscando ser amadurecida, que tem que buscar a altura a altura de Cristo. Por mais que seja importante a sua individualidade, a coletividade é mais importante. É muito bom que você ore e leia a Bíblia em casa, é um dever e você vai extrair grandes benefícios disso. Mas essa espiritualidade individual, meus irmãos, nem se compara com aquilo que nós fazemos na comunidade. O que nós fazemos em particular, quando trancamos a nossa porta para passar um tempo a sós com Deus, não se compara àquilo que nós fazemos no meio do povo de Deus. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, cantar ao Senhor, ouvir a sua palavra, confessar os nossos pecados, há algo especial que acontece no meio da reunião do povo de Deus. Você é mais transformado, mais edificado por meio disso que nós fazemos aqui em comunidade. Então essa busca é a busca do corpo de Cristo, da comunidade, e não uma busca individual. Se no versículo 13 Paulo falou do que nós devemos ser, no versículo 14 ele fala do que nós não devemos ser. Veja aí o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós precisamos crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo e para deixarmos de sermos bebês espirituais.
Não tem nenhum problema em você ser beber espiritual. É assim que a caminhada com Cristo começa. A gente começa do começo, não é? Mas o problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós ficamos contentes com esse início. E não passamos do jardim de infância. Ficamos lá tomando leite, quando na verdade já deveríamos estar ingerindo alimento sólido. O desenvolvimento tem que acontecer. Porque se esse desenvolvimento não acontecer, você vai ser presa fácil de gente muito esperta, que consegue facilmente dobrar um cristão imaturo. Crianças são facilmente manipuláveis. Não é verdade? Tem muitas coisas maravilhosas nas crianças, né? Mas se tem algo que é perigoso nelas, é isso, essa facilidade com que elas são manipuladas. Se você vira uma criança num parquinho, obviamente você não vai fazer isso, né? Mas você consegue facilmente, com doces e propostas ali, levar essa criança para longe dos seus pais. Perigoso isso, não é? Porque crianças são imaturas. E são facilmente manipuláveis. E cristãos que não crescem na fé, meus irmãos, são facilmente manipuláveis. E nós temos muita gente esperta, doida para manipular você para o seu próprio ganho. Não é isso que nós vemos na televisão? E não é isso que nós vemos por aí? Tantos cristãos sinceros, que realmente são crentes, mas que foram enganados pelos falsos mestres da televisão? Nós vemos isso aos montes. Mas não são apenas os falsos mestres religiosos que são o problema. Nós temos muitos outros falsos mestres ensinando por aí como é que deve ser a sua vida. Artistas, personalidades, influencers, dizendo para você como é que deve ser o seu casamento, como é que você deve criar os seus filhos, como é que você deve cuidar das suas finanças. E aí, quando você não conhece a palavra de Deus, você tem uma vida baseada em princípios extraídos de onde? Desses influencers, que muitas vezes são falsos mestres, às vezes seculares, às vezes religiosos, que nos manipulam para fazer o que eles querem para o próprio ganho deles. Então nós precisamos crescer, porque não crescer é muito perigoso. E como é que nós evitamos essa infantilidade espiritual que é tão perigosa e que causa tanto estrago? Versículo 15 nos dá a resposta. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em vez de você ceder à mentira, você deve buscar falar a verdade em amor. Não basta falar a verdade, você precisa falar em amor. Os falsos mestres, meus irmãos, eles têm uma mistura de verdades e mentiras, e o objetivo deles é manipular as pessoas para o seu próprio ganho. É se beneficiar. Então, quando você está falando a verdade em amor, a sua motivação deve ser uma motivação amorosa. Você está fazendo isso não é para se promover. Não é pela sua própria honra. Não é para melhorar a sua reputação. Você está falando a verdade para o seu próximo, para que você possa ganhá-lo para Cristo. Para que você possa edificá-lo e não para que você tenha ganho nisso. E aí, obviamente, quando você fala a verdade em amor, você vai falar com mansidão, com domínio próprio, usando palavras brandas e sábias para ser ouvido. Esse é o remédio. E conforme nós vamos nos comunicando com amor, com verdade, nós vamos crescendo sob o nosso cabeça, que é Cristo, como diz aí o versículo 15. Nós crescemos sob o cabeça. Irmãos, o crescimento na igreja não é por causa da nossa obra. Não é por causa do nosso esforço. Nós temos muita coisa a fazer, mas na verdade esse crescimento é pelo Senhor Jesus. É Ele quem faz a igreja crescer. É Ele quem faz a igreja ser edificada. Então toda vez que você vence uma luta contra o pecado, se torna alguém mais parecido com Jesus Cristo, o que você tem que fazer depois disso é uma oração de gratidão a Jesus, porque Ele edificou você e a sua igreja. A edificação da igreja depende da obra de Cristo. E aí Paulo resume isso no versículo 16, recapitulando tudo aquilo que ele disse para nós desde o versículo 7. Veja aí o versículo 16. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. O corpo vai crescendo sob o cabeça de Jesus Cristo. Esse corpo vai aumentando, vai se ajustando, vai se adaptando. E Paulo nos lembra aí, nessa última parte, que esse serviço começa com os ministros, mas se estende para a comunidade do povo de Deus. Todos eles têm algo para contribuir.
na obra do Senhor. Os ministros da palavra precisam pastorear o povo de Deus, protegendo dos falsos mestres, protegendo do engano, ensinando a palavra, capacitando os crentes, mas isso não significa que os crentes não têm trabalho a fazer. Não significa que eles podem deixar todo o trabalho para profissionais pagos para fazer o trabalho eclesiástico. Ou então deixar esse trabalho para voluntários que fazem o que ninguém gosta de fazer. Todos nós precisamos nos envolver, todos nós temos uma justa cooperação a fazer. Você não precisa fazer mais do que você foi chamado para fazer. Você não precisa fazer serviços para os quais você não tem os dons necessários. Mas você tem que fazer o que você foi chamado para fazer. Não seria justo cobrar da mão, por exemplo, que ela execute processos mentais, a mão, membro do nosso corpo. Não seria justo cobrar da mão que ela tivesse visão. Mas é justo exigir que a mão faça o seu trabalho, pegando coisas, exercendo força e carregando. É justo. Assim como é justo exigir que o cérebro exerça a sua tarefa de fazer processos mentais. Assim como é justo pedir que o olho faça o seu trabalho de enxergar. Então, irmãos, é justo que na igreja do Senhor seja exigido dos irmãos que foram capacitados a pregar, que preguem. É justo que se exija de quem tem capacidade de consolar os outros e aconselhar os outros, que faça isso visitando as pessoas. É justo que nós cobremos de quem pode contribuir generosamente, que faça isso na obra do Senhor. É justo que nós cobremos de pessoas que sabem organizar, sabem administrar, que exerçam esse dom na obra do Senhor. Cada um recebeu um dom e um serviço para a obra do Senhor. Mas apesar disso, meus irmãos, apesar dessa tarefa tão grandiosa que é colocada sobre nós, nós não podemos nos esquecer do mais fundamental. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Quem faz a igreja crescer é o Cristo exaltado, é o Redentor, que das alturas do céu faz a igreja crescer naturalmente. O crescimento da igreja, meus irmãos, é natural. É um natural sobrenatural, não é? Mas é natural, porque o Espírito de Cristo está na igreja e ele faz com que esse corpo amadureça. Não precisa forçar. Não precisa colocar, como é que chama? Aquele negócio que faz a planta amadurecer. Não vou lembrar. Não, aquela redoma. Estufa. Estufa? Isso. Não precisa colocar a igreja no estufa para forçá-la ao amadurecimento. Ela amadurece naturalmente. Porque Cristo está exercendo isso. Você não precisa de métodos humanos, você não precisa de jeitinhos. Deus vai fazer a sua igreja amadurecer. E Ele vai fazer isso por meio de você. Ele vai te usar para isso. Esse fato nos lembra, meus irmãos, que nós temos uma grande obrigação uns para com os outros. A igreja do Senhor, cada membro dessa igreja do Senhor precisa fazer a sua parte. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para você crescer espiritualmente sozinho. Você precisa contribuir com os outros com os seus dons. E precisa que essas pessoas contribuam com você com os seus dons. Não há crescimento espiritual sozinho. Você foi chamado para fazer parte de um corpo. É claro que isso não exclui a sua individualidade. Você precisa buscar ao Senhor, só que sozinho, mas você não pode deixar que essa individualidade ofusque a coletividade. O mais importante é que você cresça em comunidade, conectado uns aos outros. Deus edifica a sua igreja por meio da igreja. Irmãos, a vida no corpo de Cristo é essencial. A vida dos membros conectados ao corpo é essencial para que haja vida nesses membros. É muito bonito quando a gente vê um olho funcionando bem, né, no corpo de uma pessoa. Mas você já pensou você encontrar esse olho fora do corpo? Você tomaria um susto, não tomaria? Tá andando na rua e de repente tem um olho ali. Não está no lugar que deveria estar. É assustador, é pavoroso, é algo muito ruim. É assim um membro
que diz que é parte do corpo de Cristo e não está conectado à igreja. Não dá para ser membro do corpo de Cristo sem ser membro da igreja, irmãos. Não dá. Nós fomos salvos pelo Senhor para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros para espelhar a imagem de Cristo. Você não é perfeita e completa imagem de Deus sozinho. Não é agora e não será na eternidade. Agora nós não somos imagem perfeita, não é? Nós estamos crescendo em semelhança. Mas mesmo na eternidade, quando você for perfeitamente semelhante a Cristo, você não será sozinho a completa imagem de Deus. A imagem de Deus, meus irmãos, é muito gloriosa, é muito grande para ser expressa por um indivíduo só. Você vai precisar de toda a igreja, de todos os seres humanos restaurados e glorificados para expressar a imagem de Deus. Mesmo no céu, nós seremos imagem de Deus em comunhão uns com os outros. Sozinho, nós não conseguimos expressar completamente essa imagem. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos então ter essa mentalidade de uma família, de um corpo que trabalha um em favor do outro. Precisamos, meus irmãos, deixar de lado aquela mentalidade de consumidores. Cristo forneceu dons, forneceu oficiais que nos qualificam para o trabalho. Ele nos deu poder para exercer o nosso trabalho. E essa obra toda de Cristo não foi realizada para que você se assentasse confortavelmente numa cadeira bem acolchoada, num domingo específico, para apenas ser alimentado, ouvir, ser servido, pagar a conta e depois ir embora como se nada tivesse acontecido, deixando para trás, metaforicamente, os pratos sujos e as atividades por fazer. Não, você foi chamado para ser parte dessa obra. Não como um cliente que se assenta num restaurante para comer. Não, mas como alguém que é parte de uma família, que trabalhou junto com os outros para produzir aquele almoço e agora está desfrutando deste alimento uns com os outros, depois de ter servido uns aos outros e com a expectativa de que depois disso vai continuar servindo uns aos outros. Essa mentalidade de uma família, de um corpo que trabalha um em favor do outro. Você vai ser, nessa tarefa, você vai consumir amor. Você vai ser servido pelas outras pessoas, inevitavelmente. Mas não deve ser esse o seu objetivo. Em vez de consumir, você deve servir as pessoas. Essa é a maior preocupação. Foi para isso que Deus colocou você na igreja. Para que você use os seus dons, dados generosamente pelo Cristo exaltado, para que você trabalhe na obra de Deus. Foi isso que essa igreja experimentou até aqui. E a nossa oração é que seja isso, que ela continue experimentando daqui para frente. Para que no próximo ano, nos próximos anos, nós comemoremos novamente o fato de que Deus está edificando o seu povo por meio de nós, aqui em Mairink. Louvado seja Deus por isso e vamos orar por isso. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque ela nos chama a atenção para essa obra maravilhosa de Cristo no meio da igreja. Louvamos a ti, Deus querido, porque Ele usa pessoas diferentes. A essas pessoas diferentes Ele dá dons diversos. E Ele usa tudo isso para o amadurecimento do corpo, que é uma obra dEle. É Ele quem faz, é Ele quem opera. E nós somos apenas instrumentos do Senhor para levar essa obra adiante no poder de Cristo. Louvamos a ti, Senhor, porque esse crescimento de alguma forma misteriosa é natural, porque é operado pelo teu Espírito Santo, não é forçado. Mas nós te louvamos também, Senhor, porque nós, com todos os nossos pecados, as nossas incapacidades, com todos os obstáculos que nós temos em nós mesmos, ainda assim fomos capacitados por Ti, fomos escolhidos por Ti para servir a Tua igreja e contribuir de alguma forma para o aumento, a edificação do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por este privilégio tão grande, que não é reservado apenas para o pastor, para os presbíteros, para os diáconos, para o pessoal da música, que na verdade é um privilégio de todos os crentes. Ó Deus, obrigado por isso. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê consciência disso,
Que o Senhor nos dê esse conhecimento de quais foram os dons que o Senhor nos concedeu, de qual é o serviço que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. E que nós, Deus querido, com toda a gratidão pela tua obra redentora, nós façamos isso com ânimo, com alegria, agradecidos, porque antes éramos inimigos que corriam do Senhor e agora nós somos aliados que são usados por ti para a construção do teu reino. Ó Deus querido, dá-nos a noção do quão grande é esse privilégio, que nós façamos a tua obra, motivados por essa alegria, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem ficar de pé. Vou impetrar a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre.